Olá, gente, eu tô de volta. Hoje é dia de falar sobre A Órfã. Não o primeiro filme, talvez um pouquinho do primeiro filme, mas o segundo filme, que na verdade é um prequel. O primeiro filme de A Órfã nos surpreendeu lá em 2009, 2010, dependendo de quando você assistiu, mostrando uma criança do demônio, porque não é nada de sobrenatural. Uma criança muito perturbada que acaba sendo adotada por um casal que, depois de perder uma criança também, acaba optando por adotar pra tentar curar a família, pra tentar, continuar a vida. Ele é um filme de terror e suspense psicológico que funciona pelas seguintes razões: a performance da Vera Farmiga e também da Isabella Fuhrman, que naquele momento de gravação ela tinha 12 anos interpretando uma garotinha de 9. Só que o plot twist é que é o que funciona. É o que faz o filme funcionar. É muito desconfortável ver uma criança cometer atos de brutalidade. É muito desconfortável imaginar que alguma das crianças ali vai sofrer na mão dessa criança. É também desconfortável o quanto essa pessoa é manipuladora. Depois de 10 anos, eles vêm fazer uma sequência prequel, contando como a Lina chegou nos Estados Unidos. Tentam explicar como essa garota veio da Estônia pros Estados Unidos e não funciona. Hoje, o que deu errado com Órfã, a origem? O filme começa num sanatório na Estônia, onde a gente acompanha a professora de arte, a nova professora de arte que tá ali pra ensinar os detentos. A gente, então, rapidamente vê ela entrar nesse hospício. Então, o diretor apresenta as premissas à nova professora. Ele explica que ela está substituindo um cara que sofreu alguma coisa, não é explicado exatamente, porque eu nem lembro. Até aí, parecia que aquele lugar, o sanatório, seria o lugar perfeito para contar a história de origem da Lina, ou Esther. Mas, infelizmente, acaba muito rápido. A gente descobre que aquele momento onde a professora estava sendo apresentada ao espaço, aquele foi um momento muito importante porque a Lina já estava planejando escapar. A cena é muito legal quando tudo começa a apitar e a professora é colocada numa sala aleatória. E ali a gente tem um jogo, um trabalho de luz que mostra uma pessoinha ali no escuro. Parecia que o filme ia ser interessante a partir daí, porque a gente também foi apresentada a ideia de que a professora mora longe pra caramba do hospício. Até aí, a ideia que eu tinha era de que, ok, será que essa professora vai tentar ajudar a Lina? O que vai acontecer? Mas não, as coisas acontecem de uma forma muito rápida, jogando fora essa possibilidade de ter um filme, da Órfã ali, se bem que não ia fazer muito sentido, mas o local parecia perfeito para um filme de terror. Durante a primeira aula, a professora tá ali e tá todo mundo pintando. E a gente percebe que a Lina tá manipulando uma outra paciente. Cara, eu achei aquilo impressionante. Ela manipulou a paciente com chocolate e usando uma palavra, eu não sei se é o nome da pessoa ou não, mas enfim, usando uma palavra, ela consegue quase que ativar um cão de briga na mulher. O que foi bastante útil para a fuga dela. Tudo isso acontece muito rápido, eu acho que foi menos de 15 minutos. Então ali a gente percebe o tanto que ela é manipuladora e o tanto que ela também é inteligente, ou seja, deu uma de villanela ali. Eu não sei quanto tempo se passou desde uma cena para outra, ou seja, desde a primeira aula até a próxima cena onde ela já tá escapando. Mas enfim, o que ela faz? Ela tá presa lá de boa e, de alguma maneira, ela manipulou o cara, um dos guardas, que tava de olho nas câmeras. Esperta pra caramba. Até aí tava muito bom o filme. Mas tudo começa a desmoronar quando ela atrai o guarda pra cela dela. Claramente ele é um pervertido, mas ela tem 33 anos. Então, complicado. Um detalhe é que no primeiro filme eles dizem que ela tem 33 anos e nesse filme eles dizem que ela tem 31. Faltou aí um trabalho de pesquisa sobre o próprio filme que você tá tentando escrever uma sequência. Essa é a primeira morte dela. Ela tenta escapar e, consegue. Não tem nem por que eu ficar contando os detalhes, né? Qualquer pessoa, eu acho que consegue perceber que é óbvio que ela ia entrar no carro da professora. A professora Ana, então, vai pra casa dela. A casa que parece até que veio de laranja mecânica. É estranho, é estranho. Como a gente já tinha percebido, é óbvio que a Esther, ou Lina, estava no carro dela. E aí, então a gente já sabe qual que é o fim da Ana, tadinha. Então a bicha vai lá, infelizmente ela acertou a Ana com uma chave. Ela toma um banho, se limpa do sangue e entra no computador dela.
da Ana. Nesse momento, eu pensei, ok, parece que ela já fez isso antes, isso não é um prequel, porque eu só descobri que era um prequel depois. Então, eu fiquei muito perdida. Afinal, a atriz, a Isabela, tem 25 anos hoje, sendo 23 na época da filmagem. Então ela procura a crianças desaparecidas. E eu imaginei, ué, ela já fez isso antes então, né? Então ela encontra uma garotinha de 9 anos, 10 anos, que desapareceu. E ao lado a gente tem uma imagem da possível cara dela hoje em dia. Assim que encontra a nova vítima, ela já se prepara para partir. Então, se passando por uma garotinha americana perdida na Rússia, ela é encontrada por um policial. É aí que começa os malabarismo, é certo, né? Malabarismo. É aí que começa os malabarismos. É aí que começam os malabarismos pra tentar explicar como essa mulher foi pros Estados Unidos, Connecticut, onde o garoto tá competindo esgrima. Quando isso acaba, o casal está falando sobre como eles mudaram, como Alan mudou depois que eles perderam a filha. Até aí parece ok, apesar de que tudo tá meio que rápido demais e tentar justificar esse roteiro ruim. Então eles são avisados de que possivelmente encontraram a filha deles na Rússia. Tipo, vocês perderam a criança nos Estados Unidos e ela foi parar na Rússia. Vocês acham que isso aqui é o quê? Doce vingança? A mãe vai para a Rússia tentar pegar a criança. Ai, gente, ela não parece uma criança, não. Como ela não sabia que era um prequel, eu imaginei que, sei lá, a garota agora tinha 14 anos. Porque ela realmente poderia se passar por uma garota de 14 anos. Mas uma garota de 9 anos. Filme protagonizado pela Isabela e pela Julia Stiles. Eu adoro a Julia Stiles desde 10 Coisas que Eu Odeio em Você. E depois Dexter. Então ela busca essa criança no consulado do americano na Rússia, acredito que seja, e elas vão pra cá. Não, ainda tem uma coisa importante que acontece no avião. Enquanto a mãe tá mostrando como estão agora o pai, o irmão, a vovó, a garota acaba errando, achando que a avó está viva. Apesar de ser uma cópia do primeiro essa parte, a Esther diz, vou no banheiro. E lá, ela tem um surto de raiva e começa a bater nas coisas tudo. Por quê? Porque psicopatas não podem ser frustrados. Essa é a pior coisa pra eles. Tudo bem. Assim, a gente pode até dar um pouco de crédito pra uma mãe que tá ali, ela fica cega porque ela quer ver a filha de novo. É claro que o desejo de ver a filha de novo sempre levantam altas esperanças e tudo mais. Mas aqui, gente, por que vocês não fizeram testes? Por quê? Eu fiquei me perguntando por quê? E eu até me questionei se eu tava realmente criticando o filme direito, porque eu tava com um desconforto de tipo, gente, não tem como isso passar, não tem como eu fazer de conta que isso tá acontecendo. Não tem como. Muito menos eles irem buscar uma criança na Rússia. Vocês acham que vai ser fácil trazer uma criança na Rússia e falar, não, essa aqui é minha filha? Só isso? Tá fácil assim roubar criança? Então, chegando nos Estados Unidos, nós somos apresentados à família. O Alan, que é um artista e é muito triste, porque afinal ele perdeu a filha dele. E o filho, que parece um pouco frio demais pra rever a irmã. Então eles vão pra casa e, obviamente, se passam mais de 1 hora até a gente ter realmente o plot twist que muda tudo e faz você realmente ficar interessada. O problema é que só falta 38 minutos pro filme acabar. Então não rola, não tem como perdoar isso não. A mãe, obviamente, leva a criança ao psicólogo pra ter alguma ideia do que tá acontecendo, né? Até aí, pelo menos, eu achei que era isso. Achou errado, otário? No psicólogo, ela acaba cometendo um erro, chama o pássaro, ela identifica o pássaro errado, aparentemente. Então, ela fica frustrada mais uma vez e tenta ouvir o que a psicóloga tá falando com a mãe. Enquanto isso, tem uma criança observando tudo. Ela nem tinha percebido inicialmente. Pra justificar o fato dela estar ali, ela acaba manipulando a criança, que a criança não fez nada, como se a criança tivesse atacado ela. Então eles vão pra casa, tudo começa a dar quase certo, mas é tudo muito estranho, muito estranho. A gente descobre que a Esther tem um ratinho, então parece uma coisa interessante. Então ela não é tão do mal assim. Tá bom. A pior coisa desse filme é que ele é chato. Nada acontece. Até a primeira morte acontecer, até tudo depende do plot twist, infelizmente. O que faz o anterior funcionar de certa maneira. Só que ele tinha uma história interessante, ele tinha outras crianças, outros atores pequeninos muito, muito bons, afinal. A maioria das coisas que funcionaram no primeiro foram recicladas aqui.
Algumas cenas, por exemplo, a Esther vendo os pais e frustrada porque agora ela tem uma fixação no pai. Que horror, é uma merda isso, porque afinal foi uma das coisas que mais incomodou no primeiro filme. Eu já falei que o psicopata tem uma tolerância muito baixa à frustração, né? Aqui, mais uma vez, ela vê os pais transando, ou quase isso, se pegando, e ela fica frustrada e rasga o vestido da mãe. Então eles vão logo pra essa festa que ela tinha que ir, o que é ridículo, porque é o que acontece. A gente não vê essa festa, a gente só vê eles indo e eles voltando. Não faz o mínimo sentido. E lá na casa, o que acontece? É óbvio que o adolescente vai fazer uma festinha. Ele só não esperava que o detetive aparecesse naquela noite. O detetive que já tava suspeitando que tinha alguma coisa estranha, óbvio, esse é o seu trabalho, detetive, obrigado por fazer isso. Então ele finge que vai no banheiro e, na verdade, vai no quarto da Esther. Então ele pega um vinil pra tentar comparar as digitais dessa criança. Então, já suspeitando da suspeita do detetive, ela decide fazer alguma coisa a respeito. Pra enganar e dizer que tá em casa, ela abre a água do banheiro e deixa escorrendo e vaza. Então a mãe volta pra casa e percebe que tem alguma coisa estranha. Ela entra no quarto e vê finalmente a Bíblia que a garota tinha impedido ela de ver antes. Ela descobre algumas fotos, uma foto dela com o marido que tá com a cara toda arriscada e também algumas coisas estranhas. Até aí parecia que tava tudo bem, que a mãe era uma vítima. A cena seguinte, a gente tá com o detetive. Ele tá comparando as digitais e percebe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como era de se esperar, a Esther pega a faquinha que ele cortou o limão e esfaqueia o cara. Aí ele não tá morto ainda. Óbvio, não tá ainda. Mas enfim, o grande plot twist desse filme acontece. A gente descobre que a mãe, na verdade, estava acobertando o filho. Porque, segundo ela, o irmão fez alguma coisa muito forte que acabou matando a criança. Ela não explica. Mas, claramente, o garoto também é outro psicopata. Ou não. Mas o fato é, a mãe e o irmão estão acobertando a morte da criança. E agora que a Esther tá ali, eles vão usá-la. Porque eles são ricos, eles são privilegiados e eles não podem ter essa criança desaparecida uma segunda vez. Então eles decidem trabalhar junto. Até aí parece interessante. Parece interessante, né? Parecia que daí tá tudo certo pra Lina, como Esther. Parecia muito. O problema é que as cenas seguintes mostram o controle que a mãe tem, o quanto o irmão é um baita de um filho da puta. E, gente, até aí parecia que eu tava já torcendo por ela. Infelizmente, ter empatia às vezes dá errado. Tudo ia dar certo. Ia mesmo. Se o irmão não fosse um baita de um filho da puta e não fosse lá falar com a mulher e simplesmente bancar o babaca. Os dois acabam meio que cometendo abusos contra a menina. Vou dizer pra vocês que eu já passei por coisa assim quando eu era criança, então isso me incomodou pra caramba e talvez seja por isso que eu tava já torcendo pra essa matar esses caras, de verdade. E a única pessoa decente ali é o pai, que ficou deprimido e não conseguiu mais trabalhar. Por quê? Porque tava obcecado com o desaparecimento da filha. Nada mais natural. Então, um belo dia, a mãe decide simplesmente dopar a menina. What the fuck? Ela obriga a garota a comer algum mac and cheese. Ela não quer, obviamente, e leva pro quarto e acaba oferecendo pro ratinho dela. No dia seguinte, a Esther descobre que o ratinho está morto. Então ela percebe que, caraca, eles tentaram me matar? Pra se vingar, a Esther faz um shake verde, assim, super natural. Muito natural. Com o ratinho dentro. E dá pra mãe beber. Eu sentia vingada quando ela bebe um pouquinho e depois ela tenta jogar fora e vê o rato lá dentro. Eu só comecei a me divertir de verdade depois do plot twist. O problema é que, tipo, se 60% depois. Então Alan finalmente está bem e ele precisa mostrar sua arte numa galeria. Quer que a Esther vá com ele, mas é óbvio que a mãe não vai deixar. Eles estão numa estação de trem e, obviamente, sempre sendo controlada e abusada pela mãe. Cara, ela decide matá-los. Ela vê eles perto do trem e decide empurrar eles.
Só que ela é atrapalhada por um cara que passa sem querer. Ela acaba resistindo no momento em que eles tentam controlá-la e praticamente luta contra os três na estação de trem. Até que é legal. Ela tenta escapar, usa também um spray de pimenta no garoto, que foi bem justo, e tenta fugir com o carro da mãe. Até aí, a gente vê essa garota como uma pessoa de 14 anos. E até aí tudo bem ver uma garota de 14 anos, ou quase isso, dirigindo. Mas aquela era pra parecer uma criança. Então, imagina essa orfinha do primeiro filme dirigindo. É óbvio que a polícia ia parar, óbvio. Só que essa de 14 anos, com óculos escuros e fumando, já parece uma pessoa adulta, então não entra muito assim na minha cabeça. Óbvio que a polícia leva essa criança pra casa e a mãe inventa uma história de que, ela tá sendo estranha, olha, não duvidaria que ela tentaria se matar, tipo, colocando coisa na cabeça da policial. A mãe e o filho tentam, então, encenar um suicídio e tentam conter a Esther e cortar os pulsos dela. Mas ela se desvencilha dele e consegue correr, o que é bem legal. Quando ela tá correndo, descendo as escadas, o cara acaba jogando ela propositalmente das escadas, mostrando o seu caráter duvidoso. Quando a mãe pergunta o que aconteceu, porque o pai acabou de ligar e ainda tá na linha, ele diz, foi sem querer. Ela consegue escapar, graças, que maravilha, e acaba indo pro estúdio do pai. É lá que uma crossbow, é uma besta. Ela acaba atirando graças contra o garoto, que eu já tava esperando que morresse mesmo. O que, ok, whatever. No começo, a gente foi introduzido a história dele, ou a ele, durante a competição de esgrima. Lá na competição de esgrima, infelizmente, a espada dele quebrou. Ele pega essa espada quebrada e vai procurar a garota. É a arma que ele encontrou. Como ele levou um tiro de crossbow, ele acaba caindo e a Esther aproveita pra esfaqueá-lo até a morte com aquela espada quebrada. Então a mãe aparece e ela começa a correr, as duas acabam brigando na cozinha, tem uma pega a faca, e enfim, é uma briga chata, é uma briga boba, e acabam acendendo um fogo sem querer. E aí que começa o incêndio na casa. O incêndio é tão rápido, é tão bizarro, que toma a casa inteira muito rápido, gente. As duas ainda brigando acabam no teto da casa. Velho. Não. Como a casa tá pegando fogo, então a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. O pai acaba retornando e entra na casa pra procurar o filho, obviamente. E o que ele faz? Sobe no telhado também. Ele tem que literalmente escolher quem vai salvar. Só que antes que ele faça essa escolha, a mãe acaba caindo e faz assim... e ele salva a menina. Ela ainda, toda apaixonada pelo pai, ai, que horror. Os dentes dela caem e ele percebe, oh meu Deus, o que é isso? Quem é essa pessoa? Oh não! E aí ela meio que tenta beijar ele e ela fica, eu te amo, daddy. E fica tipo, que coisa horrorosa. Quando ela percebe que aquilo ali não vai rolar, não vai acontecer, ela empurra ele do telhado. E os dois estão lá, o pai e a mãe mortos no chão. Enquanto o taxista chamava a polícia chegou, óbvio. Então ela desce, se arruma como a perfeita garotinha que ela é, vai pra fora esperar. O filme termina com ela no orfanato já esperando pela próxima família que vai adotá-la, que é a família lá do primeiro filme. A cena praticamente copia Psicose. Então o filme acaba sendo presunçoso, tentando copiar ideias do original, enquanto o roteiro parece que não tem começo, meio e fim. Ele só tem o começo e tem o fim, porque o terceiro ato praticamente só começa depois do plot twist. A gente fica esperando aquele ponto de não retorno, mas esse ponto de não retorno não existe. Nenhum personagem muda, nenhum personagem cresce, não existe jornada do herói. O que existe? Só uma garota que já era psicopata antes e continuou sendo psicopata. Enquanto a premissa original era uma criança psicopata, e isso é a coisa mais importante e que nos traz esse desconforto. Ver uma criança cometer atos horrendos é muito desagradável. Mas aqui, não rolou. E uma das coisas também que eu acho que eles deveriam pelo menos ter copiado, já que eles estavam tentando copiar, é ter outra criança envolvida, sabe? O medo, por exemplo, da criança que, na verdade, era um pouco surda, aquilo foi genial, porque a Isabela fazendo os sinais, a mãe fazendo os sinais, fazia a gente sentir mais medo ainda por aquela criança que estava sendo manipulada e, sabe, poderia se machucar a qualquer momento. Ou seja, aqui a gente não se importa pela família, porque eles
são do mal, são monstros, os dois, a mãe e o filho. O pai é tipo uma pessoa que tá ali e é só isso, enquanto a própria órfã é um demônio. Ou seja, você não se importa com ninguém, você não se identifica e o plot twist demora demais pra você se importar com o filme. As primeiras cenas na Estônia são ótimas. O problema é que também são feitas apenas pra resumir o que poderia acontecer e também tentar justificar o buraco de como que essa criança chegou nos Estados Unidos. E aqui eles fazem tanto malabarismo, cara, que não tem como se engolir. Ok, a Isabela é uma excelente atriz, ela conseguiu fazer a mesma voz de 10 anos atrás, ela conseguiu fazer a mesma carinha de 10 anos atrás. O problema, garota, é que você já tem 25 anos. A ideia era usar aquele de-aging, que faz as pessoas parecerem mais jovens, certo? Só que isso é um pouquinho caro. Não é tão difícil de fazer, na verdade. Mas é caro. Então eles fizeram um pouquinho só, corrigiram pouca coisa no rosto da Isabela e, tipo, não dá. A carinha dela fofinha e endemoniada no primeiro filme, contra essa, cara, não rola. Infelizmente, pra mim, não funcionou. Pra algumas pessoas talvez funcione. Às vezes eu falo que a gente tem que medir filmes de terror com uma régua diferente e, sim, tudo bem. Mas às vezes tem uns como esse aqui que são péssimos. Detalhe que o diretor desse filme é conhecido por ver filmes de terror péssimos. Então, desde o começo, já não tinha jeito. E o que deu errado com o Órfã na origem? Quase tudo. Infelizmente, quase tudo. O filme é um fanservice por si só, mas, cara, 10 anos depois, por que não fizeram uma franquia da Órfã lá no passado, com a Isabela sendo uma excelente atriz? Era perfeito terem feito isso, mas nunca fizeram. E, o filme não funciona. Infelizmente, gostaria que tivesse funcionado. É isso, me diz o que você achou de Órfã na origem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!